E hoje vamos receber aqui no The House Talks esse professor que conseguiu desmistificar e simplificar a língua portuguesa e está atingindo milhões de pessoas, está atingindo através principalmente das redes sociais e está tornando a língua portuguesa algo muito mais divertido, muito mais interessante através da música, através do humor enfim, hoje nós temos um cara muito especial aqui, que é o professor Noslen Borges. The House. Aí, Noslen, boa! Olha só. A gente já estamos, Obrigado mesmo, de verdade. Eu gosto de bater papo sobre língua portuguesa, porque eu sei que a galera tem um monte de dúvida, um monte de coisa que ficam aí, às vezes até lendas urbanas sobre língua portuguesa, então eu gosto de conversar para poder desmistificar tudo e fazer essa língua portuguesa mais leve para todo mundo. O pessoal não viu, mas a gente começou esse papo até com a primeira lição da aula que eu perguntei para ele. A pronúncia correta é Noslen ou Noslen? Ele já me disse assim, bom, não é Noslen, porque senão teria acento no O. Exatamente. Já na primeira lição, primeiro minuto, primeira lição. Na bola quicando. Eu falo que a aula de português começa com o nome do professor já. Então, isso aí. vamos lá. Se tivesse acento no O, seria Noslen, mas não tem, então... Professor Noslen, a primeira coisa que eu quero saber... Língua portuguesa é realmente complicada? Essa é uma pergunta que todas as vezes que eu vou conversar com alguém fala isso pra mim. Não, porque a língua portuguesa é uma das mais complicadas do mundo. Então vamos lá. Você já tentou aprender mandarim? Ainda não. Japonês? Também não. Chinês? Pois é. Qualquer dialeto africano, aqueles que tem aqueles... no meio do caminho. Já tentou aprender... Ganguela? Então... das línguas pátrias. Assim... Todas as línguas têm suas dificuldades. Perfeito. O que acontece? As pessoas pegam a língua portuguesa e comparam com o inglês. Com o inglês, com o italiano, com o espanhol. Com o italiano, espanhol. Mas assim, italiano e espanhol ainda vai, porque é próximo da língua portuguesa. São línguas primas, né? Uma da outra ali. O francês também. Francês, mas parecem mais simplificadas que o português. Né? Mas eles têm uma densidade diferente também quando você começa a entender mais profundamente as línguas. Agora, quando você pega o português e o inglês vai ser muito mais simples. Então, na verdade, quem tem que se explicar por ser simples é o inglês. Não o português por ter complexidades, entendeu? Então, na verdade, assim, toda língua tem suas complexidades. O inglês que é muito simples, tanto que ela virou a língua universal para a galera se comunicar. Então, o grande lance não é a dificuldade da língua portuguesa, e sim a facilidade do inglês. Entendi. Mas, obviamente, que a gente sabe que tem um monte de regra, um monte de detalhezinho dentro da língua portuguesa que faz com que ela tenha uma complexidade, assim como tantas outras. Outras línguas são parentes da língua portuguesa, é o romeno, que também tem uma complexidade grande, que também é uma língua românica. Então, tudo isso faz parte do processo de qualquer aprendizagem de qualquer língua. Meu amigo Fernando. Boa, Luciano. Fernando Boto é escritor, psicólogo e meu consultor aqui, além de tudo, meu consultor aqui para assuntos de maior nível intelectual. Ele sempre vem me ajudar aqui. E o Luciano, agradeço muito pelo carinho, pelo convite. O Luciano é uma pessoa que eu admiro não só pela inteligência, mas pela sabedoria. Que eu acho que seria uma ótima forma da gente fazer já uma pergunta aqui para o Noslen. Noslen, conhecimento e sabedoria são coisas distintas, né? São coisas distintas, né? A sabedoria, ela tem a ver muito até com a construção histórica da vida da pessoa. A sabedoria vai um pouco além do que só o conhecimento. O conhecimento, ele passa pela informação, né? Então você consegue adquirir muito conhecimento se você tem muito acesso à informação. Então você vai acumulando isso. Agora a sabedoria é o que eu faço com esse conhecimento dentro da minha vida. E aí eu tenho que ter um outro tipo de arcabouço, né, no meu cotidiano para poder pegar todo esse conhecimento que eu tenho e transformá-lo em sabedoria e agir da melhor maneira, pensando como eu vou potencializar X, Y, Z dentro da minha vida. Então são coisas diferentes. Isso é muito legal porque tem muitas palavras na língua portuguesa que as pessoas acabam não tendo essa relação, que acham que é a mesma coisa, né? Igual escutar e ouvir. Ok, então vamos lá, escutar e ouvir. Isso. Vamos entender isso aí, o escutar, ele é mais mecânico, né? Todo mundo escuta, se não for surdo, obviamente. Então, a gente escuta. O ouvir é aquilo que você faz com o que você escutou. Então, eu ouvi a informação que vocês me trouxeram e agora o que eu faço com isso? Então, ouvir, ele tem a ver com até aprender aquilo dentro de você. Um processamento. Ele é mais abstrato do que o escutar. O escutar, ele é mais físico. Né? O escutar é mais físico. Já o ouvir, ele é mais profundo. Você saiu da tua origem, a sala de aula. Sim. E partiu para
espalhar o conhecimento através do digital. Isso, por meio da E internet. você hoje atinge, você tem mais de 1 milhão de seguidores, você atinge milhões de pessoas. E quando te deu esse estalo, assim, quando virou essa chave pra você, acho que o caminho é por aqui. Ele saiu do tablado, Sim. que eu queria também só entender um pouquinho essa origem, assim, que é tão interessante Sim. contar para as pessoas, e ele pegou e foi pro mundo dos estúdios, que daí você já tem uma outra pegada. Outra dinâmica. Né? Então, o que aconteceu comigo foi muito interessante. Assim, eu sempre fui um cara que, quando eu escolhi ser professor, eu queria ser um professor diferente, né? Então, beleza, vou ser professor. E foi engraçado, porque eu escolhi ser professor em primeiro lugar. E não sabia qual disciplina eu queria lecionar. Porque eu fiquei um bom tempo tentando decidir na vida o que eu queria ser e tal, e bati cabeça. Eu lembro que eu terminei o ensino médio, meus amigos todos foram pra faculdade direto. Eu não, eu fui trabalhar pra ajudar em casa um bom tempo. Eu já trabalhava desde os 15, mas enfim, continuei trabalhando só pra até amadurecer a ideia. E daí, nesse processo, falei, eu queria uma profissão que pudesse impactar a vida das pessoas. E aí eu falei, professor é uma profissão que impacta a vida das pessoas. E muito disso eu percebi pela minha mãe, que é professora, hoje é aposentada, professora de educação física, mas eu via o impacto que ela causava nos alunos, não na aula dela, mas sim no cotidiano, no dia a dia, dando conselho, ouvindo o aluno, nos corredores do colégio. Falei, cara, olha, esse aí, professor. Uma Professor do quê, né? Uma educadora. Uma educadora. Professor do que eu quero ser? Bom, aí eu lembrei que eu tive sempre facilidade com língua portuguesa. Desde pequeno, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Falei, cara, português é uma coisa que eu tive facilidade. Agora Na eu escola... quero saber, o que será que esse cara lia na escola? Porque tinha uma coisa que a escola mandava ele ler. Tudo que mandava eu lia, tá? Tudo que a escola mandava eu lia. Entendi. Eu não tinha preguiça de ler, não. Tudo que mandava eu lia, era uma coisa muito natural. Uma coisa que eu fazia muito também, antigamente, né? Tinha os vinis. Eu pegava, comprava o vinil e ficava lendo o encarte enquanto a música tocava, pra poder acompanhar a letra da música. Eu gostava de entender as letras. E obviamente gostava mais de MPB, por sinal, porque é o que eu entendia, né? Era criança. Então, sempre desde... Tudo que eu podia ler, eu tava lendo e construindo. Depois, adolescente, fui escrever música, aquela coisa de adolescente e tal. Então, fui passando por esse caminho e aí me deu esse estalo nesse momento. Eu lembrei que eu nunca tive dificuldade de português na escola. Eu prestava atenção na aula, ia pra casa, fazia a tarefa de casa e fazia a prova, como se fosse uma outra tarefa de casa, assim, sem precisar ficar me matando de estudar. Falei, português eu só vou saber ensinar. E aí foi a escolha de letras. Quando eu escolhi ser professor de língua portuguesa, eu falei, olha, eu quero ser um professor diferente do que eu conheço. Quando você fala professor de língua portuguesa, imagina um cara falando mais rebuscado, contar-lhe a verdade se me perguntares, né? Então, falando de um jeito mais elaborado. E eu falei, não, mas acho que a língua portuguesa, para as pessoas poderem entender, eu preciso aproximar as pessoas da língua portuguesa. Então, eu sempre quis ser disruptivo nesse sentido. Eu falei, eu quero ser um cara como se estivesse conversando numa mesa, batendo um papo e entendendo língua portuguesa. Então, eu comecei a construir minha profissão já na faculdade assim, dessa forma. Quando eu comecei a dar aula usando de todas as ferramentas que eu tinha. Por exemplo, eu sempre gostei de música, então já usava violão em sala de aula, fazia paródia, cantava, batia no quadro, dançava, fazia de tudo um pouco. Mas isso já pra quebrar isso. Cursinho pré-vestibular? Não, em escola normal. Olha aí. Pra tornar a aula mais interessante, mais atrativa. Os moleques de 7ª série na época, né, que hoje é o 8º ano. Então, assim, qualquer idade eu fazia a mesma aula fundamental. Isso, Fundamental 2, pra Imagina aproximar. a diferença que faz, principalmente para criança, o aprendizado por esse método muito mais leve. Exato. Porque torna, eu acho que a escola, às vezes, ela se distancia do mundo da vida. E assim, quando você traz isso aí, você traz o universo dos alunos como uma estratégia didática de tocar eles, porque é o mundo deles. Total, e isso é uma coisa que eu tento fazer o tempo todo, de trazer a língua portuguesa pro cotidiano. Então eu já fazia isso em sala de aula. E o que aconteceu? Lá em 2015 foi o boom dos smartphones, né? Todo mundo começou a chegar em sala de aula com o smartphone. Ninguém sabia o que fazer com aquilo. Falei, não, vamos usar a favor da educação. Eu sempre enxerguei a tecnologia como uma ferramenta mais de educação. Comecei a usar o celular em sala para fazer desde consulta de dicionário online até consulta de conjugação verbal online. Aí eu comecei a fazer interpretação de texto a partir de clipe de música. Botava um clipe de uma música sem o áudio. Falava, só quero a partir da imagem que vocês estão entendendo dessa música. Começava a interpretação de texto não verbal, tal, e assim fui utilizando. Eu falei, quer saber, eu vou fazer mais do que isso. Eu vou levar a língua portuguesa pra dentro do celular. Perfeito. E o caminho mais fácil naquela época era criar um canal no YouTube, que foi o que eu fiz. Criei o canal no YouTube em 2015. Falei, agora eu vou colocar a língua portuguesa lá dentro. Isso, como os alunos estão aqui com o celular, mais cedo ou mais tarde eles vão acabar cruzando comigo, né? E uma frase que eu sempre falo que eu costumo parafrasear, né? Milton Nascimento. Milton Nascimento diz que o artista tem de ir aonde o povo está. Certo. E eu digo, o professor tem de ir aonde o estudante está. Então, como o meu estudante está na internet, eu preciso estar lá. E foi isso que eu criei. Mas eu jamais imaginei
que fosse acontecer o boom que aconteceu. Tomar a proporção que tomou. Exatamente. Na época, eu trabalhava em 7 lugares. Eu tinha... 7 lugares. 7 lugares. Vida de professor é fácil, né? É bem fácil. O pessoal não tem a mínima ideia da vida do professor, não tem a mínima ideia, assim. Sem contar que desses 7 lugares tinha curso em pré-vestibular, tinha colégio, tinha várias instituições, curso para concurso, enfim, mas eram 7 no total. Eu dava aula na região metropolitana inteira, Araucária, Pinhais, São José dos Pinhais, Litoral, Matinhos, de aula. Então era tudo assim, fazia bate-volta em Matinhos toda terça-feira para dar aula. É umas loucuras, assim. Quando você vê um cara desse, com o sucesso que ele tem, transformando a vida de tantas pessoas, fazendo pessoas que às vezes até perderam um pouco o gosto de estudar, de aprender, e de repente vem um caminho, né? Você não imagina o quanto teve que ralar para chegar lá. Eu tenho uma pergunta que quero fazer para você, Nestlé. Você toca as pessoas de uma maneira muito diferente, por isso que muita gente segue teu canal, teus perfis, tudo, né? Mas quem que foi assim? Teve uma referência mais forte de professor de português que tocou você? Ou de algum outro que você assim, cara, é isso que eu... Algum professor, assim, professora... Eu acho que tem vários professores na minha trajetória que me impactaram, assim, com certeza. Minha mãe é a primeira professora que eu venho na minha cabeça. Como é o nome dela? Sueli, dona Sueli. Sueli, cara, as pessoas têm que saber quem que é. Então, ela é a primeira pessoa que vem. E eu tive algumas professoras de escola mesmo. Tanto que tive uma bem interessante. Uma professora chamada Gláucia Cancian. Ela me deu aula no cursinho, no colégio. E depois, quando eu comecei a dar aula nos cursinhos de Curitiba e tal, eu fui fazer uma entrevista no colégio em que ela era coordenadora. Só que, obviamente, eu tava careca, barbuda, eu já não lembrava mais quem era aquela criança que não tinha cabelo, não tinha barba. Eu fiz a entrevista com ela, eu lembro que eu tava nervoso na entrevista, né? Porque, afinal de contas, ela era uma das referências que eu tinha. Fiz a entrevista e tal, beleza, ela me contratou e tal. E quando terminou, ela falou, então tá certo, pode trazer tua carteira de trabalho aqui, tá contratado. Aí eu falei, professor, posso te falar uma coisa? Ela pode. Daí eu falei, olha, eu estudei com a senhora, assim, assado e tal. E aí eu tive a alegria de, durante 6 anos, poder trabalhar com ela. Porque daí eu fui dar aula no ensino médio junto com ela. Então ela dava aula de redação, eu dava aula de gramática. A gente fez uma dupla, né? Que legal. Isso foi muito marcante pra mim. Porque uma pessoa que era referência pra mim, acabou depois continuando a ser referência, se tornou uma grande amiga. E aí essa troca de questões mesmo de língua portuguesa, né? Foi muito bacana. Mas aí você tava falando dessa transição, né? Isso. E aí o que aconteceu? Lá em 2015 eu soltei um vídeo piloto, tal. Eu lembro que eu tinha um horáriozinho depois do almoço de quinta-feira, que era o horário que eu gravava o vídeo e deixava pra um colega meu na época editar o vídeo e subir no YouTube. E o meu vídeo bateu mais de 1.400 visualizações. Falei, eu só anunciei nas salas que eu dou aula, não tenho 1.400 alunos presenciais. Chegou em alguém que eu não conheço. Chegou em alguém que eu não conheço. Uma bolha. Chegou em algum lugar que eu não tenho ideia. Beleza. Aí eu me organizei e aí em 2016 eu comecei a postar vídeo toda segunda-feira às 16 horas no meu canal. E peguei o conteúdo de língua portuguesa do básico lá e fui colocando aula rápida, divertida, bem-humorada, usando tudo que eu já usava na sala de aula. Onde? Então esse meu colega tinha uma empresa que ele fazia vídeos institucionais. Então ele tinha lá uma câmera, tinha lá um espaçozinho, eu gravava lá com ele, ele editava e ele subiu o vídeo no canal. Hoje a gente não tá mais junto, cada um seguiu o seu caminho, mas lá no começo ele me ajudou muito nesse processo. E depois comecei a postar e de repente, pra minha surpresa, assim, de 2016 pra 2017, o canal bateu 100 mil inscritos, em basicamente 1 ano e 3 meses. Mas eu não tinha ideia. Já é um número super expressivo. Super expressivo. Lá em 2015, 16, Ainda mais na época. 100 mil era muita coisa lá. Só que eu não tinha essa ideia, porque eu não era um consumidor de YouTube, né? Aí esse meu colega falou assim, você vai ganhar uma plaquinha do YouTube, hein? Eu falei, por quê? Não, porque você bateu 100 mil inscritos. Como assim? Aí acendeu uma luz. Falei, opa, tem alguma coisa importante aqui. E aí eu fui entender melhor a rede. Entender melhor como funcionava o YouTube. Então eu fui estudar, fui aprender, fui até consumir coisas do YouTube. Então eu comecei a consumir coisas eu gosto de muito sobre análise de filme, análise de série. Comecei a consumir isso. Esporte, também comecei a consumir um monte de coisa de esporte. E aí pegando as ideias das pessoas e adaptando pro meu nicho português também. E fui fazendo isso. E aí de 2017 para 2018 bateu 1 milhão. Então, assim, aí começou a ser muito, muito rápido, né? De 18 para 19, 2 milhões, 19 para 23 milhões, aí veio pandemia. Aí a pandemia dá aquela segurada. E você conseguiu entender quem era esse público? Eu entendi Qual porque... era o perfil desse público? No começo, desde sempre, eu fazia vídeo para
galera do ensino médio. Tá. Ponto. Esse era meu foco. Então, como eu trabalhava muito com o ensino médio, meus vídeos eram pro ensino médio. Ok. Mas hoje, qualquer aluno, qualquer pessoa consegue assistir meus vídeos numa boa. Obviamente que hoje já mudou bastante, né? A gente já fala com um público muito mais amplo. Eu tenho pessoas de 60 a mais lá no meu canal. Então, pessoas com 60 anos mais, acho que é 20% do meu canal. É muita gente, né? Se for pensar. E hoje o canal tá com 5,6 milhões, né? É o maior canal de olha que ensino de coisa língua incrível. portuguesa do mundo. Parabéns, né? parabéns. Loucura, né? É uma doideira. A galera queria assistir língua portuguesa. 5,6 milhões. 5,6 milhões. Somando todas as minhas redes, eu tô com 7 milhões. 5,6 lá, mais 1,1 milhão no Instagram e mais 960 mil, mais ou menos, quase 1 milhão no TikTok. Imagina, número impressionante. Mas a rede que você tem mais capilaridade é qual? É o YouTube. É o YouTube mesmo. Então, pra ver que as pessoas realmente têm interesse em aprender. Exato, as pessoas sentam pra assistir a aula, Quando pra tem ver. conhecimento, tem Exato. disponibilidade. Exato. E aí, quando eu percebi que isso foi acontecendo, obviamente, com o passar do tempo, eu fui percebendo que comecei a receber um pouco de dinheiro da internet. Falei, opa, dá pra largar uma escola aqui e me dedicar mais pra isso. De 7 já foi pra 6. Isso, foi exatamente isso. Fui bem Hoje ele não devagarzinho. passa nem na porta da escola. Né? Não passo mesmo. Eu não tenho dúvida. Não passo mesmo. Na verdade, eu até passo assim, mas é mais pra ir lá dar uma palestra, alguma coisa nesse sentido. Mas pra dar aula, não mais, né? Hoje tenho minha empresa, enfim, né? Virei um microempresário da educação, digamos assim. Tenho meu curso online, então tem todo um leque de coisas que aconteceram nesse caminho. Mas eu comecei bem assim, um pouquinho de cada vez. Cada vez que eu percebia um dinheiro entrando que tava equiparando o que eu tava ganhando no colégio, Começou a mudar. tirava o pé de lá e ficava focando mais no YouTube, nas coisas que estão acontecendo. Aí, na sequência, já criei meu curso também e tal, lá em 2018. Então, fui começando a fomentar isso e fui tirando o pé. Eu saí de sala de aula em 2021. Então, foi, de certa forma, recente, se eu pensar. De tão devagarzinho que eu fui tirando tudo o pé. Eu podia ter saído em 2019, sabe? Mas aí, um colega amigo meu virou diretor de uma escola e abriu um terceirão, falou, pega umas aulas aqui pra me ajudar, chama a gente, porque os alunos já me conheciam e tal. Claro. Aí eu fui ajudá-lo, fiquei 2 anos com ele na escola. Falei, agora já tá com o terceirão feito e agora tô indo embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como um professor de português, o que você acha do TODES? Tava demorando chegar essa pergunta aí. É inevitável, né? Eu vi no caminho. É inevitável, né? Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu vi no caminho esperando, né? Em algum momento vai aparecer. Cara, então, na verdade, assim, eu sempre explico para as pessoas, já expliquei em outros lugares, em outros podcasts também, que a língua portuguesa, ela tem, obviamente, uma maleabilidade, porém, existe uma coisa chamada norma padrão. A norma padrão é aquilo que a gente aprende na escola. Por que chama-se norma padrão? Porque eu preciso padronizar a escrita para que todas as pessoas falantes de língua portuguesa possam ler e entender aquilo. Então, por isso que a gente aprende na escola a norma padrão. No dia a dia, aqui na nossa conversa mesmo, a gente fala totalmente informal. A gente não segue a norma padrão à risca. É uma coisa ou outra, beleza, mas de modo geral não tem isso. E eu faço questão de não fazer isso. Nas minhas aulas mesmo, eu uso muito de gírias das pessoas para poder aproximar do cotidiano delas. Então, eu fujo muito dessa norma padrão na fala, especialmente, mas eu fujo para poder aproximar as pessoas da norma padrão, porque eu ensino a norma padrão. Então, a norma padrão existe para isso. Existe uma outra coisa chamada variação linguística. O que é a variação linguística? É a variedade da língua dentro em relação à região. Então, quando você fala do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Nordeste, tem muita variedade linguística, o norte do Brasil também, enfim. Então, a gente tem essa variação linguística que acontece regionalmente na fala, na comunicação falada, e as pessoas se entendem e tá tudo certo. E existe uma variação linguística chamada variação linguística social. A social tem a ver, por exemplo, médicos. A linguagem do médico entre seus pares, ela tem uma linguagem própria. O advogado, né, o juridiquês, Sim. né? Então tem uma linguagem própria do juridiquês. Então todo grupo social tem uma linguagem própria. Você vai jogar, você gosta de jogar futebol, lá na pelada com os amigos lá, sempre tem uma linguagem própria do futebol. Então isso é natural dentro dos grupos sociais. E é natural que tenha um grupo social que precise também utilizar uma linguagem própria deles, que é o que acontece com o todos que você está me falando aqui. É um grupo social que utiliza dessa linguagem entre eles. Qual que é o grande problema? É quando esse grupo social quer que todo mundo mude... Que todos... quer que todo mundo mude a maneira de se comunicar para contemplar esse grupo. Aí eu teria que mudar, então, também para contemplar o advogado, o médico, o cara do futebol, o cara do pagode, enfim. Né? Eu preciso
Não é assim que funciona. Então, existe essa variação linguística social dentro do grupo social ali. E tá tudo certo. Mas tá isso tudo não no controle. muda o idioma, né? Não vai mudar o idioma, porque para mudar o idioma é algo muito mais amplo, né? Se a gente pensar, né? Porque qual que é o argumento que muitas dessas pessoas falam? Tem que botar um pronome neutro aí. A língua portuguesa já tem o pronome neutro. Então, lá do latim já veio com... O português tinha... o latim tinha, né, o masculino, o feminino e o neutro. Certo. O que aconteceu? Com o passar dos anos, com a formação da língua, o neutro e o masculino se fundiram em uma coisa só. Então, na verdade, hoje nós temos uma variação de gênero, que é o feminino. E o neutro e o masculino é uma coisa só. Então já está contemplado ali. E aí acho que falta um pouco dessa base da construção, da etimologia da palavra, da construção de toda a língua, para as pessoas argumentarem melhor sobre isso. Então, beleza, quer utilizar dentro do seu grupo social? Tá tudo certo. Agora, para fazer uma mudança no idioma, isso não faz sentido. Tem uma coisa que é as questões de poder, e mesmo que a gente chama de palavra de baixo calão, palavrões, tudo, que eu não sei se foi Bakhtin, quem que falou dessa questão de que se você tem alguma palavra que começa a ser usada num contexto sociocultural, né, de pessoas que não são daquela sociedade, que às vezes é mais valorizada por questões até de ter mais dinheiro, de ter esse tipo de coisa, aí aquela palavra você não pode usar, que é uma palavra que o pessoal diz, isso aqui é linguagem do morro, de coisa, com uma forma depreciativa mesmo. O surgimento de palavrão, ele vem disso, quer dizer, se tivesse saído, tem essa questão também. Tem muito disso, mas tem muitas outras coisas, né? Quando você pega a construção dos palavrões, tem palavra que hoje é palavrão que não era. Ok. Né? Então, assim, quando surgiu... Vamos Cara, lá. quem que diz isso, eu posso, né? eu Quem posso define o que é um palavrão? Palavrão caralho. Caralho surgiu com um porrete. Ok. Com o passar do tempo, o porrete foi identificado com o órgão sexual masculino. É que o porrete entendeu? se identifica com outra coisa. Por aí, entendeu? Então, o que acontece é exatamente Você vê que esse já processo. vem de lá, A gente vai comprar o pão, né? Você anda na região, pede logo cacetinho. Né? Me vê um pouco de uns cacetinhos aí, então, né? tem muita... E aí, o que acontece? Quanto mais as pessoas vão utilizando pra tentar ser ofensivo aquilo, aí torna-se um palavrão e tal. Então, a própria questão do idiota. O idiota também, né? Tem uma construção diferente. Sim, o idiota era o cara que não sabia da sociedade, tinha uma condição diferente. Agora, hoje é outra coisa, tem uma ofensa por aí. Então, todas as palavras passam por essa transformação, até porque a gente sabe que a língua portuguesa e todas as línguas são línguas vivas e se transformam ao longo do tempo de acordo com o seu falante. Então, quem faz a língua de hoje somos nós que somos os falantes dessa língua. Então, todas essas discussões fazem parte desse processo de construção da língua hoje. Daqui 50 anos, alguém vai estar estudando o que a gente falava hoje. E assim por diante, assim funciona. Então, toda língua ela vai evoluir naturalmente e vai ter uma transformação, seja para um palavrão ou para um todo. E nessa evolução, surgem novas palavras? O tempo todo, né? Mas que realmente são adotadas como idioma, como quer ver um exemplo de uma palavra que a gente usa todo dia não, mas a gente usa muito e nem percebe que ela não é da língua portuguesa, ela foi criada aqui, na verdade não, ela foi adaptada. Deletar. Deletar. Todo mundo sabe que é deletar alguma coisa. Em 1980 não existia deletar. Entendi. Em 80 não existia deletar. Não, na Olivetti não tinha lá. Todo mundo sabe o que é deletar. O deletar veio depois do advento do computador. E chegou como o computador lá, delete, do inglês. E aí, o jeito mais fácil de criar um verbo em português é colocando a terminação ar. Né? Deletar, pronto. Deletar hoje está dentro do nosso dicionário, dentro do nosso vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? O VOLP, tá tudo lá, tá contemplado. Eu recordo que no juridiquês usa-se muito elencar. Né? Vamos elencar isso, colocar num elenco, uma coisa assim. E também uma palavra que não tinha antes. É muito natural, vai acontecer o tempo todo isso. Eu e lembro agora que teve uma palavra que o ministro, acho que era o Magri, não lembro quem foi que falou, era imexível. Imexível. Essa palavra hoje existe no... Hoje existe, mas não existia. Não existia. Ele criou essa palavra. Na época ele foi criticado, falaram um monte, blá, blá. E aí depois os linguistas sentaram e falaram, peraí, mas vamos olhar essa palavra aqui. Sim. Negação, evil que não se pode, ou que se pode, e mexer. Opa, peraí, faz sentido. Então, tem um prefixo, um sufixo e tem... Logo surgirá a palavra imbrochável. no culto popular já existe, né? Para chegar no dicionário falta pouco. Mas as palavras, né, são ótimas. Eu lembro que na nossa época a maior palavra era inconstitucionalissimamente. Até o dia que o cara resolveu lá respirar o ar do vulcão, não é isso? Aí virou pneumo ultra silico vulcano iconiótico. Que eu não sei, né? Cara, olha, ele sabe esses... Cara,
Imagina quantos meses que ele vai pra decorar uma palavra dessa. Falando 30, 40%. Cara, É que muita louco, coisa. né? Professor, e essa questão do jovem hoje? Os jovens se comunicam por Aparelhos do celular o tempo teclando todo. e tal, e eles abreviam tudo e, mesmo, e é né? praticamente, eu não sei se considera um dialeto, o que Tem é, as gírias, que eles se são entendem, muito- né? Sabe com por que duas, te entende três, isso? né? É o internetês. Chama-se internetês mesmo. Internetês. Uma linguagem própria da internet. Que na internet vai funcionar sempre. A gente mesmo utiliza muito disso, né? Ninguém escreve por extenso hoje numa conversa de WhatsApp, você. É VC. É VC. Mesmo. Eu mesmo. O também. O VC também. pra BC. Também é TB, Tudo vai vai- que vai. A galera entende. Então, isso é muito natural que aconteça, mas na internet. E, de modo geral, muita gente me pergunta isso. Ah, mas, professor, as pessoas vão começar a utilizar na redação isso? Não acontece. Essa era a minha pergunta seguinte. Eu imaginei que Quanto seria. isso influencia É. negativamente em isso não textos acontece, que tem que tá? ser formais. Tem que Isso ser não mais- acontece. Os moleques não trazem pra redação. Eles isso. sabem diferenciar. Consegue diferenciar. Então, isso ficou só na internet. Tá. Se alguém faz isso, vou te dizer que é 0,01% que faz. Né? Entende? Botar um kkkk lá. né? Entendeu? É muito raro Porque você acontecer. ajuda muita gente a prestar concurso, vestibular, o próprio Enem, e exatamente. tal. Então, Aham. a minha pergunta era justamente para ver se esse tipo de Não, a maneira galera, de se comunicar a galera conseguiu se separar. levava pra- A galera conseguiu separar. Eles podem ter dificuldades de escrita ali da norma padrão, né, na redação, mas por outras questões, não só por isso. Isso também pode influenciar, porque tem pouca leitura, tem pouco até mesmo pensamento crítico. Então, outras coisas que influenciam nessa construção do texto em si, mas não só a questão do uso da abreviação. A abreviação faz parte do processo internetês, eles não trazem para o texto formal, mas eles têm outras dificuldades, né? E aí que vai além, que é a questão de falta de um conteúdo, falta de leitura para ter uma noção melhor de como que faz uma pontuação, falta de até mesmo de praticar redação, porque redação é prática, né? Eu sempre falo assim, não adianta, hoje eu não tô inspirado para escrever redação. Pô, se for o dia da tua prova de concurso de Enem, você vai ter que se inspirar na- Então, na verdade, não é inspiração, é transpiração. A Transpiração. redação se aprende a fazer fazendo todas as semanas, todos os dias, entregando um professor corrigir, recebendo correção, e aí você vai treinando e vai evoluindo. É igual o Cristiano Ronaldo da vida, vai até os 41 anos jogando futebol porque treina todo dia. E redação é a mesma coisa, você treina todo dia até você chegar no... O brasileiro lê pouco? Então, isso é um dado bem interessante. O brasileiro não é que ele lê pouco. É questionável o que ele lê. Porque hoje a gente tem acesso a muito texto. Né? Porque se pensar texto, tem em todo lugar. Você abriu, saiu na rua aqui, tem um outdoor, tem texto, abriu o celular, tem texto. Então, é a qualidade do que se lê. O brasileiro não lê pouco. Tanto que agora, esse ano, se não me engano, saiu uma reportagem que aumentou o número de vendas de livros físicos novamente. Lembra de ter dado uma queda, Sim, tal. isso aconteceu mesmo. Voltou, aumentou agora novamente. Então, quer dizer, o brasileiro não tá lendo menos. Pelo contrário, tá voltando a ler mais. Mas o que acontece é o questionamento sobre o que se lê. Aí é outra questão, né? Se eu vou ficar lendo só o blogzinho do futebol, ou ficar lendo só o que o meu influenciador preferido mandou, ou vou ficar lendo outras coisas. Então, acho que é o que se lê que é questionável, não que tem menos leitura. A leitura, pelo contrário, ela tá ganhando um crescimento, especialmente pensando em literatura, né? A literatura tá começando a ganhar um novo espaço. E como é que a gente pode, assim, pensar como uma política pública de educação? O que no teu olhar de professor, com tanta gente que você já acompanhou o crescimento, tanto pessoal de concurso público, Enem, ensino médio, ensino fundamental, como que a gente consegue criar um hábito de leitura e estimular isso para a população passar a ler mais? Eu faço umas dicas, volte no Instagram sobre isso, sabe? Uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito, e me ajuda ainda, eu deixo o meu livro sempre na mesa do café da manhã. Ok. Então, deixa o livro à vista. À vista. À vista ali, ó, onde se possa ver. Sentei no café da manhã, me servi, eu abro meu livro e vou tomando meu café e lendo. Eu leio todos os dias pelo menos 1 ou 2 capítulos do livro que eu tô lendo. E por quê? Porque o livro tá ali, eu abro e começo a fazer. Então, o que acontece para as pessoas é que elas não têm não conseguem achar uma estratégia para elas. E a melhor estratégia é deixar o livro à vista. Deixa o livro à vista. Eu não gosto de ler livro, eu quero ler no tablet. Então, ok, deixa lá já com o que você quiser ler já em cima da tua mesa, ou, sei lá, no teu banheiro, onde é que você fica mais Cabeceira tempo, da não sei, cama, entende? exato. Você tem um livro por perto isso. e ao alcance das mãos. Porque daí você não precisa de dopamina para levantar e buscar o livro, né? Sim. E outra coisa importante é as pessoas terem a proatividade de começar a ler também. Porque tem gente que fala assim, mas hoje eu li uma página, amanhã eu já esqueci toda essa página. Lê a página de novo. Tem que insistir. Todo hábito, ele só consegue virar hábito depois que você insiste muito nele. Leitura é um hábito? Leitura é um hábito. É um hábito. Todo mundo pode criar esse hábito.
Todo mundo, qualquer pessoa. Ah, mas professor, eu tenho 45 anos e não consigo ler. Pega um livro, escolhe um livro que você queira, um livro pequeno. Pode ser o meu livro, pode ser o meu livro. Não tenho tempo, né? Esse livro aqui tá interessante, né, Luciano? Então eu falo assim, pega um livro, escolha um livro pequeno, não tem tempo, não tem hora. Ó, vou ler uma página hoje. Leia uma página. Amanhã vou ler 2 páginas. Lê 2 páginas. Assim vai. Bom, já que nós estamos falando de livro, então vamos ver. Esse é o livro. Você sabe, Luciano, que aqui, cara. Isso aqui tá lindo, mas não, é que eu tenho uma esquisitice que assim, que quando eu vejo alguém com livro, seja no ônibus, metrô, cara, me dá um negócio ruim se eu não vejo o que a pessoa tá, principalmente se ela tá lendo interessado, me dá uma coisa, e eu fico, às vezes jogo um negócio no chão pra olhar, cara, esse é um negócio que assim, eu fico, me dá, e o teu livro, ele tá tão interessante, não sei, cara, deve ter alguma patologia. A curiosidade do escritor, né? Fala um pouco do teu livro pra nós. Cara, português para não pagar mico. Olha que legal. Escrever esse livro, eu lancei ano passado na Bienal do Rio de Janeiro, foi o lançamento. Assim, basicamente eu tentei fazer aquilo que eu faço no YouTube, mas de forma escrita, de uma forma mais fluida também. Desafiador, quer dizer, você procurou conversar com as pessoas. Exato. De uma forma mais descontraída, mas na hora de falar de norma padrão trazendo ali, as dicas ali no meio do caminho e tal, deixando pensando o livro leve. Em concurso, em pra qualquer ideia. Pessoa esse livro. Esse livro é pra qualquer pessoa. Eu tenho dúvida de português, sei lá, vou escrever um e-mail aqui, vou escrever alguma coisa, não sei se é onde ou aonde. Tem aqui um capítulo sobre onde e aonde. Aliás, dá uma os confusão, porquês, né? tem um capítulo sobre. Então eu tentei fazer, sabe, os principais assuntos que a galera tem dificuldade no dia a dia, através, por meio de, sabe? Então fui trazendo e fui colocando no livro de uma forma bem simples, bem leve, capítulos curtos, bem direto ao ponto também. Tá me dando um negócio ruim, tô precisando abrir esse livro pra ler alguma coisa. E aí, eu tive uma alegria bacana também, que aí tem gente que questiona, mas eu vejo pelo lado de conquista de um professor, né? Eu estive no STF em 2024. 2024 estive no STF, teve um evento lá para influenciadores ir até o STF, questionar o STF, perguntar sobre, para aprender sobre. E todos os ministros estavam lá e responderam nossas perguntas e também para entender melhor como que ia funcionar a vida de um influenciador, né? E daí tinha muita gente da educação lá, eu tava lá. E tive a oportunidade de conversar com o ministro Barroso, na época que ele era o presidente do STF. Conversei com ele e tal, ele também é um cara interessado, gosta de escrever também, é um cara que dá aula também, enfim. Beleza. Quando eu fui lançar o livro, o pessoal da editora falou assim, você tem alguém que pode escrever o prefácio? Eu falei, olha, tem fulano, ciclano, tem ministro. Será que o ministro escreveria? Eu falei, o não nós já tem, né? E aí eu mandei a mensagem pro gabinete dele lá, com a pessoa que tinha ficado de contato. Enfim, ele acabou escrevendo o prefácio. Então, assim, diferente de política, né? Pensando num professor que saiu de sala de aula, foi pra internet, né? Então, querendo ou não, é um marco numa carreira de um professor, assim, ter um ministro do STF, que na época era o presidente, escrevendo o prefácio. O prefácio bem bacana também, bem legal. Conhecimento pra você, né? Então foi bem legal. Português para não pagar mico. Isso. Muito, muito legal. Muito bom, você quer dar uma olhada, Fernando? Que eu sei que o Fernando ele tá se coçando aqui. Tá me dando aqui. Pô, eu vou fazer aquilo que eu acho massa. Vamos abrir uma página aleatória e ver uma coisa aleatória? Vamos lá. Mas ele sempre acha, né? Vamos lá. E aí, mano, precisa de uma força aí? Olha, o mesmo você em contextos diferentes. Porque você tem, se você viu uma entrevista, vai a uma entrevista de emprego. Com licença, o senhor gostaria de ajuda? Ok? E daí, você está falando com o teu melhor amigo... E aí, mano, precisa de uma força aí? Isso é a variação de estilo, né? De acordo com o lugar que você está, você vai adaptar a sua linguagem. Que é um pouco perto daquilo que eu estava falando agora há pouco da variação linguística, interlocutor. Né? Isso, Então, assim, hoje nós estamos aqui conversando. Eu tenho uma linguagem que eu vou poder utilizar, tal, por mais que seja mais tranquila a nossa linguagem. Mas se eu for conversar amanhã depois com o ministro Barroso, eu tenho que dar uma adaptada na minha linguagem. Se eu for conversar amanhã com um colega no bar, é outra linguagem. Estou assistindo um futebol com os colegas, é outra linguagem. Então, essa adaptação da linguagem no dia a dia é comum, todo mundo faz, mas saber fazer isso também é um caminho de abrir portas. Eu sempre falo que quem domina bem a língua portuguesa abre as portas para chegar em outros lugares. Eu vou pegar uma que é muito boa pro pessoal aqui, ver se escreve nos comentários como é que se escreve essa frase aqui, que é o capítulo 5 do livro aqui, que diz assim: por que os porquês são tantos? Porque sim.
Mas por quê? E aí? Vamos ver. Bom desafio, porque né? é uma coisa que derruba muita gente. Os porquês derrubam muita trabalho. gente. Vírgula para respirar. Pois é, Olha esse Marcelo Mendes, nosso produtor, tá perguntando aqui, tem uma regra para os porquês? Cara, Qual é a regra tem dos uma porquês? Mas por quê? Tem. O que acontece assim, ó, o porquê separado e sem acento, e o porquê junto com o acento são os que a gente mais utiliza, tá? Esse é o clássico. O porquê separado e sem acento, perguntas normalmente. Por que você veio aqui? Por que você não veio? Então, perguntas. O porquê junto e sem acento, ele é normalmente para ligar duas orações, duas frases ou até mesmo para resposta. Então, a resposta desse porquê você não veio, porque eu não quis. E aí, tudo junto. Então, esses são os dois que a gente mais utiliza. Tem o porquê separado e com acento, e esse é fácil de gravar, porque ele só vai aparecer em final de frase. Então, quando você fala assim, ou quando ele é a própria frase também, né? Sei lá, você tá feliz? Daí eu falo, por quê? Esse porquê de pergunta aqui, que é a própria frase, ele é separado e com acento. Então, toda vez que tem um ponto final, ou um ponto de interrogação, ou ou uma vírgula que seja, após esse porquê, separado e com acento. E o porquê junto e com acento só vai acontecer se eu colocar o artigo na frente. O porquê das coisas, um porquê. Aí ele é junto com o acento. Fora isso, então basicamente as pessoas precisam gravar o uso do porquê separado e sem acento e do porquê junto e sem acento. Porque os outros dois são muito específicos, né? Eu gostei. Tá esclarecido, Marcelo? Né? Marcelo já, mas muito bom. Aula grátis, utilidade pública, aula grátis. E tem uma que é da parte da vírgula. Para que serve a vírgula? Para respirar? Boa, essa é boa. Muita gente pensa que vírgula é só para respirar, né? Uma pausa para respirar, né? E não, né? A vírgula, ela organiza o texto, né? Ela ajuda você a entender, ela ajuda na intenção do texto. Muitas vezes, se deslocar a vírgula dentro do texto, você muda a intenção, muda o sentido do texto. As pessoas não percebem isso. Então tem um capítulo inteiro que eu falo exatamente isso. A vírgula para respirar é o nome do capítulo, e eu falo só da vírgula durante todo o capítulo, mostrando onde que você utiliza e como utiliza. Dá um exemplo de onde a vírgula pode complicar uma situação. Complicar uma situação, vamos pensar. Tem umas frases que eu fiz aqui, né? Tem umas aqui que dá pra pegar uma do livro, que é legal, já fala mais do livro. Aí acho que eu já abri na página que tem algumas ideias aí, ó. Deixa eu ver. É isso? Uma boa, lembrou já. Boa. Já aqueceu, já é. O cara manda no WhatsApp, assim, no grupo do trabalho. Vamos comer, gente? Sem vírgula. Se ele mandar sem vírgula, de duas uma. Ou ele é canibal, ou ele tá querendo outra coisa, entendeu? Ou tá mal intencionado. Daí o cara outro responde, né? Fim de semana, ele coloca FDS. Daí o outro assim, o quê? Foda-se. Aí já vai complicando a conversa, né? Colocou a vírgula antes de gente, aí beleza. Aí tá convidando a galera pra almoçar, né? Então, agora deixou sem a vírgula. Você sabe que a gente tava conversando um pouquinho antes. Tá vendo? Porque ele tem esse carisma dele aí, ó. Com certeza. 5 milhões é pouco, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar o podcast aqui, Fernando, e tava lembrando, tem dois gêmeos humoristas que fazem os ETs. Não sei se você já viu isso no Instagram. Eu sei, os dois que fazem os ETs lá, assim. Eles fizeram um texto de português muito bom, né? Muito bom, incrível, porque ele fala, presta atenção que eu vou fazer uma aula básica aqui do português. Né? E ele fala, ele pega a papocaia, mexerica. Primeiro ele começa, né? Já. Significa agora. Já. E aí os ETs. Mais tarde, né? Já agora. Não. Daqui a pouco. É só um instantinho, né? Já vou. Já vou, vai demorar. Nem te conto, vai contar tudo. Porque mais cara contar. É muito bom. Esse texto deles é muito bom. É incrível, né? Porque... Eu vi um outro também de um angolano falando sobre como aprender português brasileiro, né? E aí ele falava assim o uso do X, né? Xícara. Esse aqui tem xícara. E ele escrevia depois táxi. Então é taxi. Não. Aqui esse X tem tudo de KS, táxi. Até porque lá xícara se pega do português de Portugal, que é chávena. É chávena. Então já não... Aí depois ele colocava exame. Né? Daí ele falava, então aqui exame. Não, aqui é exame, eles vão dizer. Então, mas aí não dá, né? A mesma letra muda. E aí, muito legal isso. É difícil, calamuto ni muto né? Muito bom. Cara, incrível. Muito bom. Vai lá, o Marcelo quer participar. Fala aí, Marcelo. O Marcelo sempre tem umas... Eu não queria matar ele. Eu não queria matar ele. Eu não queria matar ele. A ênfase nas palavras. Eu não queria matar ele. De acordo com o que você quer evidenciar. Sim, funciona. Sim. Tem bastante, funciona. É isso que eu falei, o sentido da estrutura da frase, assim, sabe? Todo o sentido que você quer dar, a vírgula te ajuda nisso.
A pontuação de modo geral, porque o que é a pontuação? A pontuação nada mais é do que a tentativa de pegar aquilo que a gente faz já naturalmente, porque quando eu falo, eu uso de expressão, eu uso de entonação de voz, eu uso de gesto, eu falo muito com a mão, tanto que fico preocupado em não bater no microfone. Então, é natural a gente ter outros elementos para nos ajudar na comunicação. Quando vai escrever, para fazer a mesma coisa, para dar uma entonação de atenção, por exemplo, eu tenho que ter um ponto para indicar isso. Se eu quero dar um outro tipo de uma pergunta, não é só a entonação da voz, eu tenho que ter um ponto que faz a entonação da pergunta. Então, a pontuação é uma tentativa de pegar todas essas expressões que nós utilizamos e colocar no papel. Essa é a tentativa. E a vírgula entra aí para organizar e também mudar os sentidos. Posso perguntar rapidinho dentro disso aqui, porque eu acho que é uma coisa que hoje, quando a gente pede para construir algum texto por inteligência artificial, ele acabou, ele abusa principalmente de travessões, que é uma coisa que é interessante, porque assim, eu sempre gostei de usar travessões e acho que é uma escrita, eu acho bonito e é uma sinalização bacana e tal. Mas hoje em dia tá muito colado na coisa. O que acontece, por que a IA faz isso? Porque ela foi abastecida com os textos acadêmicos. Então, toda a base de conhecimento dela é texto acadêmico. Você vai pegar um monte de TCC, de tese, de artigo. Tudo isso vai estar construído com uma norma padrão e usando muito travessão, porque tem muita informação. E aí, por isso que ela usa muito os travessões no texto. Oslen, o que a internet, se alguma coisa, o que a internet te ensinou que a sala de aula não te ensinou sobre educação? Cara! Ô, Luciano. Luciano. Não, eu não posso levar o crédito disso, porque essa é uma pergunta, inclusive, que foi formulada pelo Marcelo Mendes. Deixa eu dar o crédito pro Marcelo Mendes. Marcelo também. O que a internet me ensinou que a sala de aula não me ensinou? Cara, eu acho que a primeira coisa é o se colocar no lugar do outro, né? Isso, a sala de aula até já me ensinou de certa forma, porque eu já fazia muito disso na hora de dar aula, foi natural meu, mas a internet aflorou isso. Porque quando eu tô gravando um vídeo, eu não posso pensar naquilo que eu quero falar, porque eu quero aqui vomitar a regra de português. Não, qual é a forma mais fácil, acessível para quem tá do outro lado da tela me assistindo entender o que eu tô falando. Então esse se colocar no lugar do outro de que tá assistindo, esse é um exercício muito grande, especialmente quando vai gravar, né? Vou gravar uma videoaula, vou gravar qualquer vídeo que eu faço pro Instagram, enfim, eu preciso ter uma linguagem e uma forma de apresentar aquilo de uma forma tão simples e tão acessível para quem tá do outro lado. Eu preciso pensar muito no outro e não no que eu quero falar. Mas tem uma coisa assim da exposição, porque assim, às vezes você tá fazendo uma coisa assim, cara, será que eu não tô ridículo? Que será que às vezes, como é que foi pra você? Eu não tenho problema com ridículo, velho. Eu não tenho problema, porque eu já fazia coisa ridícula em sala de aula. Entendeu? Eu já fazia coisa ridícula em sala de aula. Eu já sempre fui assim, cara. Eu sempre fui despojado, sempre fui... Você não dava importância pra esse julgamento? Tanto que assim, mas eu acho que deve ter sofrido críticas com isso também. Sim, sala de aula presencial, eu recebi muita crítica de colegas, dizendo que você só faz musiquinha, você só faz palhaçada, você não ensina nada. Aí quando eu fui pra internet, aí falaram mais ainda, na internet não se ensina nada, é só lugar de palhaçada, é só lugar de zoeira. Agora hoje, esses mesmos caras que falavam isso lá atrás estão vindo me pedir ajuda pra montar um canal no YouTube. Me ensina a fazer uma piadinha aqui. Estão querendo te copiar. Mas pode tentar, vai ser tudo certo, não tem problema. Mas assim, eu nunca tive problema com a parte do ridículo. Que legal. Eu, no meu Instagram, eu boto peruca, faço personagem, faço de tudo. Importante é o conhecimento chegar. Se o conhecimento chegar nas pessoas, tá valendo. Tá valendo, certeza. Entendeu? Eu não tenho problema com isso. Eu não ligo, eu meio que liguei o botãozinho do foda-se há muito tempo na minha vida já em relação a essas coisas, do que pensam de mim. Se as pessoas estão entendendo, estão aproveitando, tá valendo. Você fala e não liga, mas qual é o erro de português que mais te dói de ouvir? Quando pra mim fazer. É isso. Pra mim fazer é o que te dói mais. O outro acho que é pior ainda. É o me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Esse... Eu não sei nem como ajuda, isso numa frase. Cara, ajuda. Me ajuda. Às vezes eu recebo mensagem assim, né? Professor, me ajuda com essa questão. M-I-M, né? Me ajuda. Não é nem minha Esse dói bastante, assim. Mas eu sou um cara que eu não fico corrigindo as pessoas, não, tá? No dia a dia. Senão eu me torno chato, né? Eu me torno aquele cara que eu não quero ser. O professor de português que eu não quero ser. Então eu não fico corrigindo. Se pedem ajuda, aí eu ajudo. Quando alguém escreve dessa forma pra mim, eu falo, olha, para te ajudar, eu posso, né? Daí eu tento mostrar pra ele como que escreve, mas é difícil, né? Porque o me ajuda me pega, esse me pega muito. Boa, né? Que nem o Diogo Portugal que fala, né? Que, o sujeito fala assim, eu tô com problema. Bom, então já tá com 2. Acho ótimo. Com certeza. É a simplicidade, né? Isso é interessante saber, porque o cara ouvir esse tipo de coisa deve doer, né? Fala, pô, cara, tem bastante coisa que dá uma... Eu sempre percebo, assim, quando tem alguma coisa muito fora do comum, assim, né? Mas é interessante, porque assim, tem uma coisa que era uma expressão como ponhar.
Eu quero ponhar o Fernando Veríssimo, ele falava a mulher bem fornida. Cara, é uma expressão que não existe, ele criou. Então, existe também um contexto que às vezes aquilo ganha uma força tão grande. Veja, hoje os nossos dois cara, vamos lá, vai no Enem e vou farmar aura lá. Cara, o que é... Cara, não, é assustador, assim, porque a gente não consegue acostumar com algumas coisas assim. Então, quer dizer, há um valor no aspecto cultural, mas a gente não pode confundir isso com... Isso é legal a gente falar, assim, que as pessoas precisam entender que uma coisa é a língua portuguesa escrita, outra coisa ela é falada e outra coisa é em que contexto ela é falada. Vê no stand-up comedy que a gente vê quanto comediante que ele estraga a construção assim, formal, mas ele consegue tocar as pessoas exatamente porque ele falou com uma pronúncia errada. É o contexto, coisa, né? É o contexto que você falou. Então, assim, todo o contexto ele importa nisso, né? E é importante deixar claro isso. Olha, a gente não quer que todo mundo saia falando norma padrão o tempo todo, porque senão todo mundo vai ser um bando de chato. Sim, com certeza. Não é essa a ideia, né? Mas, saber dominar a língua é um instrumento de ascensão social. Inclusive para qualquer pessoa isso. Então, eu falo de cadeira isso. Então, o lugar que eu estava antes de ser professor, o lugar que eu estou hoje, foi por meio da educação. Então tudo aconteceu por meio da educação. Então eu tenho certeza absoluta que quem domina a língua portuguesa sai da classe social que está e pode chegar a outra classe social, porque abre portas. Hoje, para você crescer socialmente, você precisa se comunicar. E a comunicação passa pela língua portuguesa se você é falante nativo da língua portuguesa. Cara, repete esse raciocínio, que eu acho que isso é tão importante que as pessoas que estão ouvindo, tem muita gente que quer mudar de vida. Não só financeiro, mas profissional, às vezes afetiva, então uma das formas que a gente pode estabelecer que tem realmente um resultado é a gente trabalhar a nossa linguagem. Exato, a comunicação. A comunicação se comunicar bem. Pra gente entender então, bem quanto mais a pessoa domina a língua portuguesa, mais ela tem ascensão social. Por quê? Porque quando ela domina a língua portuguesa, ela consegue se comunicar melhor. Se comunicando melhor, abrem as portas das outras classes sociais e consegue chegar onde quiser. Gênio, né? Muito bom, muito bom. Isso é que nem a pessoa que não domina... Marcelo lá tá com uma cara impressionada, assim, né? Isso é que nem aquele pessoal que não domina a língua portuguesa e gosta de meter umas palavras em inglês no meio, que é pra deixar mais sofisticado, né? Vou te dizer que a galera do marketing essa aí... Nossa, marketing é perfeito. Né? Tem uma coisa que dói pra caramba quando fala assim, tipo... É um plus a mais. É um pleonasmo com inglês, né? É um plus a mais, né? É um plus. Mas tem uns pleonasmos redundantes por aí, né? Tem uns pleonasmos redundantes por aí, né? Pleonasmo redundante. Que fica se repetindo. Sim, daí você acabou de falar, fala de novo. Deve ser... Com certeza. A galera do marketing que fala assim, vamos bucar aí então na sua agenda. Eu falei, cara, que bucar, velho? Vamos agendar. Bucar, assim, vamos bucar, é verdade. Pô, bucar não. Sabe assim, book de reservar o horário na agenda. Não, cara, vamos agendar. Já existe uma palavra em português pra isso. A galera do marketing, mas é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Tem uma linguagem própria do marketing. Mas a galera do marketing agora tá em voga, né? Então ela chega pra todo mundo. Cara, mas quando os caras do marketing falam comigo, eu falo, não, tem coisa que não dá. É muito demodê. Professor, pra gente encerrar. Já? Passa rápido. O que é bom parece que dura pouco, né? Cara, mas dá vontade de ficar a noite inteira aí, né? Você tem uma trajetória maravilhosa, muito linda, né? De partir da sala de aula para um novo mundo, atingindo milhões de pessoas, impactando muito a sociedade, né? Transformou a tua própria vida, sim, né? Sim. Empresário, enfim, hoje é muito mais do que um professor, inclusive. Sim. Que legado você quer deixar dessa tua trajetória toda? Cara, eu acho que a primeira coisa é fazer com que as pessoas parem de falar que não sabem língua portuguesa e que a língua portuguesa é difícil. Né? Acho que a primeira coisa é fazer as pessoas terem mais afeição pela própria língua, entenderem a importância que ela tem na vida de todo mundo. E outra, acho que as pessoas olharem pra mim e dizer assim, se ele conseguiu, eu também posso conseguir o que eu quiser. Assim, eu ainda tenho muitas coisas a conquistar, tenho muitos sonhos na vida, mas onde eu cheguei hoje... por meio da educação, eu jamais teria chegado se não tivesse escolhido esse caminho da educação. Então que as pessoas também possam olhar pra mim, e isso digo não só para professores, mas para qualquer profissional. Olha pra mim e fala, poxa, cara, se esse cara fazendo aquilo que ele acreditava desde sempre, colocando energia nisso, chegou onde chegou, acho que eu posso chegar também onde eu quiser. E acho que são esses dois legados, os dois caminhos que eu pretendo deixar. Para quem quiser conhecer mais você, o teu trabalho... Isso, esse como é que te clássico. encontra nas redes sociais? Vou falar até pra câmera aqui, ó. É isso. @professor Noslen. @professor Noslen. Noslen se escreve assim, ó.
Noslen. @professor Noslen em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, onde você procurar, você vai achar @professor Noslen. E tem meu site também, professornoslen.com.br. Então, você que gostou da conversa, gostou do papo, tem interesse em aprender mais, @professor Noslen. Professor isso, Noslen, maravilhoso, muitíssimo né? obrigado. Pô, eu que agradeço. Muitíssimo prazer Obrigado, recebê-lo papo aqui super no The bacana, House super Talks. bom. Valeu, obrigado de verdade. Muito obrigado mesmo. Sensacional tá Quero contigo. agradecer também ao meu parceiro aqui, Fernando Boto. Luciano, Fernando, que ele é o cara. deixa também o seu contato aí para o pessoal que legal. quiser conhecer o teu trabalho, tanto como psicólogo, como escritor. Sim, e também a gente tem... Eu gosto demais de escrever. E às vezes uma palestra, alguma coisa que a gente tem feito, alguns trabalhos muito interessantes. O meu Insta é o @fernando.boto, Boto com 2T, que é sobrenome. Tem o site fernandoboto.com.br. Mas encontra aí os livros aí também. Vamos construir prosperidade na vida das pessoas pelo trabalho tão bonito que você desenvolve. Você está tocando muita gente com o teu trabalho. Eu tenho certeza que tem muita coisa por vir ainda. E eu não posso deixar de agradecer Maravilhoso. também nossos apoiadores. A Cell Shop. A Cell Shop. Não sei se você conhece a Cell Shop. Cell Shop, Cell sim. Shop no Paraguai. Então, Olha, eu pra você... estive no Paraguai esse tempo atrás, hein? Olha aí, ó. Pra você faz que uns vai... 3 meses que estava lá. Vai do Paraguai, em Cidade do Leste, não deixe de conhecer a Cell Shop, uma super loja de departamento com produtos incríveis, qualidade e variedade incrível. Dá a impressão E que também- você tá naquelas lojas mais Sim. sofisticadas de países. Incrível. É Cell Shop é fantástico, incrível, né? realmente. Vai lá que você vai ser Atendimento muito bem bom, atendido. O atendimento qualidade. é incrível. E também a Jog. A Jog. A Jog, jog.com.br. Você conhece mais sobre a linha. A Jog tem produtos incríveis. Cara, fones tá de chegando ouvido, cada vez mais no legal, Brasil, né? som, eletrodomésticos, incrível. Essa marca nós vamos ouvir falar muito dessa marca no Brasil, muito forte. Legal. Então, Cell Shop, Jog, muito obrigado pelo apoio. Vocês estão ajudando a fazer aí o The House Talks cada vez mais forte. E você que ainda não segue, por favor, nos siga, comente, compartilhe se você gosta dos conteúdos. Compartilhe aí, dá essa força pra gente. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. É isso aí. E se você gostou desse papo tanto quanto a gente, né? Espero que todos tenham gostado dessa aprendemos conversa. E eu queria uma dica final, a última, para fechar né, para passar régua aqui no nosso boteco. E aí? Uma dica final de língua portuguesa pra gente. Acho que a dica final é aquilo que eu já falei durante o nosso bate-papo, que é leiam. Leiam. Acho que, acima de tudo, leiam. Procure uma literatura que você goste, leia. É isso aí. Coloque esse hábito da leitura na sua vida. Eu tenho certeza que a leitura vai te ajudar. Não só na comunicação, mas vai te ajudar também no pensamento crítico, na forma de olhar para o mundo e na forma que você olha para a vida. E aí, isso muda as pessoas, né? Então, quando você consegue entender isso, isso muda as pessoas. Então, leiam. Maravilhoso. Maravilha. Tamo Professor junto. Noslen Borges. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado, até mais. Abraço, pessoal. Até o próximo. Muito bom. The House.